Conhecer a história do lugar em que vivemos produz em nós um sentimento de presença. Por isso, é importante conhecê-la. Os que vieram para a região do antigo estado de Mato Grosso trouxeram seus costumes, língua, trabalho e, num caldeirão de culturas, cooperaram com o que somos hoje. Eles vieram em busca de trabalho, terras e ouro, mas Deus utilizou essas situações históricas para que o Evangelho chegasse até nós. No século XVII, vários lugares tiveram grande desenvolvimento comercial, com o surgimento de povoados e cidades no lado oeste do estado. Os irmãos Leme, com armas, escravos e recursos, chegaram a uma região denominada Camapuã. Estava fundado o primeiro núcleo de povoamento em Mato Grosso do Sul, a Fazenda Camapuã, ocorrida em 1719 com a presença dos primeiros homens brancos. Um bandeirante de Sorocaba, São Paulo, de nome Pascoal Moreira, aventurou-se pelo interior do centro-oeste encontrando ouro. Ele assinou a Carta de Fundação de Cuiabá, que foi elevada à condição de vila em 1727. Desde os primeiros anos do descobrimento, Corumbá recebeu exploradores em busca de ouro, mas só foi fundada em 1778. O antigo arraial se torna um entreposto comercial. Durante a Guerra do Paraguai, a freguesia de Santa Cruz de Corumbá é destruída e retomada para a restauração apenas em 1870 pelo tenente-coronel Antônio Maria Coelho. Com isso, muitos imigrantes europeus começam a chegar e Corumbá se torna o maior porto da América Latina. Por volta de 1830, a província de Mato Grosso já possuía vários pequenos povoados, como nos arredores de Miranda, na fazenda Camapuã, Miranda e Maracaju. Já havia moradores nos arredores do presídio de Miranda, no forte de Coimbra, nos 2 povoados de Albuquerque, na fazenda de Camapuã, no destacamento de Piqueri e no sertão dos Garcias. Finalizada a Guerra do Paraguai por volta de 1870, a notícia de terras boas para a pecuária chega em Monte Alegre de Minas, e José Antônio Pereira vem a Campo Grande de Vacaria. Satisfeito com o que viu, instala-se nas terras férteis e desabitadas na confluência de 2 córregos, mais tarde denominados Prosa e Segredo, onde fica hoje o Horto Florestal. Ele volta para buscar sua família e retorna no dia 14 de agosto de 1875 com sua esposa, 8 filhos, escravos, além de outros, num total de 62 pessoas. Aqui chegando, encontra os irmãos Manuel e Cândido Vieira de Souza com suas famílias. Com eles, alguns empregados, um dos quais era Joaquim Dias Moreira. Juntos, se tornariam a primeira geração de campograndenses. Eles construíram casas rústicas, formando a primeira rua, chamada de Rua Velha, que em 1909 tornou-se a Rua 26 de Agosto, quando Campo Grande recebeu os quartéis, os correios e telégrafos que começaram as migrações. E com isso, japoneses, sírios e libaneses, com recursos ou com alguma tecnologia inovadora, proporcionaram a Campo Grande um maior desenvolvimento. Do outro lado do mapa, Deus começa a mudar a história do Brasil e também a nossa. Um pouco antes de começar a Guerra do Paraguai, em 1859, chega ao Rio de Janeiro o missionário batista Thomas Jefferson Bowen. Ele havia servido a Deus na Nigéria, mas por motivos de saúde e perseguição religiosa, pediu transferência para o Brasil. Escolheu nosso país porque conhecia a língua iorubá e assim começou a falar do amor de Deus aos escravos no Rio de Janeiro. Naquela época, era proibido evangelizar, porque o Brasil Império já tinha uma religião oficial. A pregação do evangelho era um crime. Assim, ele foi preso e sua saúde piorou, fazendo-o voltar aos Estados Unidos, apenas 2 anos depois. Thomas Jefferson Bowen é reconhecido como o primeiro missionário batista em solo brasileiro. Apesar de ficar tão pouco tempo, seu trabalho não foi em vão no Senhor. Poucos anos depois, chegaram ao Brasil algumas famílias norte-americanas devido à guerra civil naquele país.
Mais de 50 mil deles chegaram aos portos brasileiros. Um grupo instalou-se na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, e outra parte foi para Santarém, no Pará. Longe da cidade natal, aqueles irmãos não podiam ficar sem uma igreja para cultuarem a Deus. Foi por isso que organizaram a primeira igreja batista no Brasil em 1871, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Logo em 1879, também organizaram uma igreja na região de Americana. Aquelas igrejas não tinham como objetivo alcançar os brasileiros, atendendo apenas o grupo norte-americano. Cristãos de diferentes denominações, mesmo em terras estrangeiras, retomaram o compromisso da Grande Comissão e, em 1870, publicaram um manifesto para a evangelização do Brasil. O documento, quando publicado, contou com assinaturas dos irmãos presbiterianos, metodistas e congregacionais. Este manifesto é uma prova histórica do sentimento de unanimidade do corpo de Cristo em prol da tarefa de fazer discípulos entre todas as nações. Depois disso, os batistas de Santa Bárbara do Oeste pediram à Junta de Missões de Richmond o envio de um casal de missionários. Em menos de um ano, chegavam William Buck Bagby, sua esposa Anne e, depois de 2 meses, Zachary e Kate Taylor. Ao chegarem, ficaram impressionados com o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele havia deixado a batina, tendo sido preparado para o batismo por um dos colonos que era pastor, Robert Thomas. Aquele novo convertido entregara-se definitivamente a Cristo e fora batizado nas águas. No dia de seu batismo, ele tornou-se o primeiro batista brasileiro e também o primeiro pastor batista de nossa pátria. Algum tempo depois, aquela igreja, após orar e refletir, decidiu enviar para a Bahia os 2 casais de missionários e mais o novo pastor, Antônio Teixeira de Albuquerque, para começarem uma obra missionária. Em 1882, é organizada a primeira igreja batista brasileira na Bahia, com o objetivo de evangelizar brasileiros. Certa ocasião, o pastor Bagby realizava um culto numa casa, quando um grupo de pessoas começou a vaiar, jogar areia e pequenas pedras naquele local. Com isso, uma lâmpada apagou e uma garota se feriu de raspão. Recobrados do susto, o pastor e os irmãos reiniciaram o culto. O pastor Bagby comenta que foi o sermão mais curto de sua vida, porque uma pedra foi arremessada e o atingiu na cabeça, levando-o inconsciente ao chão. Passado algum tempo, ele recobrou a consciência e terminou o sermão segurando um pano na região ferida. Naquela noite, 10 pessoas se converteram ao Senhor. Ao chegar em casa, a sua esposa cuidou de seus ferimentos e lhe falou carinhosamente o seguinte: Bagby, esta ferida é a mais feia que já vi. Como eu desejava estar ali também. Eu preferiria ter uma ferida como esta, a usar a coroa de qualquer rei da Europa. Anne revelou assim o seu profundo compromisso com o Evangelho e seu chamado missionário, juntamente com seu esposo. A primeira igreja batista do Brasil, na Bahia, enviou missionários para vários lugares do Nordeste e também adotaram Portugal como seu primeiro campo missionário fora do território nacional. Em 1901, William Adrian Ansmiger fundou o Jornal Batista, o meio de comunicação oficial da denominação, que ainda circula até hoje. E também foi fundador da Casa Publicadora Batista, que produziria a literatura para os batistas brasileiros. Deus permitiu que grupos se instalassem em alguns pontos do Mato Grosso Uno, à primeira vista por razões políticas, desenvolvimento econômico e imigração. Grupos de norte-americanos, aparentemente fugindo da guerra civil em seu país, escolheram o Brasil para viver. Esses e outros fatores distantes e aparentemente desconexos estavam sob o controle do Pai e iriam confluir futuramente em prol do Evangelho. O compromisso com a Grande Comissão, assumida pelos cristãos de Santa Bárbara do Oeste, foi o grande desencadeador de um movimento em espiral na plantação de igrejas no território nacional.
Estava assim preparado o caminho para que o Evangelho chegasse ao Mato Grosso do Sul e a Campo Grande.